Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais um vídeo por aqui neste canal. Hoje vou dar continuidade à nossa série Fortes antes dos 30. Como dominar sua mente, o seu corpo, o seu dinheiro e a sua fé antes que a vida te desmonte. Hoje nós vamos começar o segundo capítulo desta série. Vamos falar sobre saúde física. Ao final desse vídeo você vai entender como o exercício físico pode te ajudar. Pode ajudar com a sua saúde mental, pode ajudar a manter a sua saúde mental muito boa, além de trazer os resultados positivos para o seu corpo também. Eu já mencionei aqui que nós estamos vivendo uma geração que não pratica exercício físico, uma geração onde as pessoas cada vez menos praticam exercícios físicos. Algumas pesquisas mostram que 60% dos brasileiros acima dos 18 anos não praticam exercícios físicos. Essa pesquisa diz o seguinte, abre aspas, no Brasil, só 40% das pessoas com 18 anos ou mais, na média das 27 capitais brasileiras do Distrito Federal, realizam atividade física nos níveis estipulados pela OMS, segundo dados de 2023 do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico. Enfim, é uma pesquisa, eu vou deixar o link na descrição, e se eu não deixar na descrição não, talvez nos comentários. E se eu não deixar, você pode comentar aqui, porque às vezes eu esqueço. Se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que esses números têm relação com a quantidade de óbitos pela falta de exercícios físicos. Mas o meu foco aqui não é somente falar dos prejuízos físicos pela falta de exercício. Eu quero falar sobre os prejuízos mentais também. Quando você deixa de se exercitar, acaba deixando de ser uma pessoa disciplinada. E isso interfere também no seu psicológico, na sua alimentação e na sua saúde física, obviamente. Isso pode interferir, inclusive, na sua saúde sexual. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero deixar claro aqui é, pratique exercícios físicos e comece o quanto antes. Não invente desculpas. Você não precisa de uma academia top é osso, né? Mas enfim, você não precisa de uma academia muito bem equipada, você não precisa de um centro de treinamento, você precisa começar com o que você tem. Você pode começar caminhando na rua, fazendo flexões de braço em casa mesmo, fazendo agachamento livre, na sua própria casa. Apenas comece, não espere um diagnóstico médico obrigando você a praticar exercício físico. Se você quer ter uma vida boa, comece a praticar exercícios regularmente. Eu vou contar um exemplo pessoal, tá bom? O meu avô ele tem 86 anos de idade. Desde os 20 anos ele praticou exercício físico. Ele foi motorista de ônibus até os seus 60 anos de idade e no horário de almoço dele, depois que ele comia, ele fazia flexão de braço no ônibus e fazia barra, se pendurava e fazia barra, antes de tirar um cochilo. Teve uma época que, quando ele tinha já os seus 70 anos, ele trabalhava em uma loja que ficava lá em Pinheiros. E eu morava com ele, nós morávamos em Taboão da Serra, próximo do shopping Taboão. O vô ele saía de casa 2 horas mais cedo para ir a pé trabalhar. Você tem noção do que é um senhor de 70 anos que caminhava por escolha própria, porque nós tínhamos um carro na garagem? Ele caminhava mais de 8 quilômetros para ir trabalhar. Sem contar que na volta, depois do trabalho, e aí ele voltava de ônibus, ele subia para o nosso apartamento, ele subia de escada. Só que aí tem uma observação a ser feita. Nós morávamos no 21º andar. Então assim, ele subia 21 andares de escada. Eu preciso falar alguma coisa? Não é à toa que ele tem 80 anos e não tem um problema de saúde. Para não dizer que ele não tem 0 problemas, ele toma um remédio para a pressão dele, porque ele tem pressão baixa. E ele tem 86 anos de idade. Agora, fazendo uma comparação sobre exercício físico, a avó ela tem 80 anos, a minha avó. Ela também é viva hoje, nesse momento que eu estou gravando essa aula, mas a avó ela já teve acidente vascular cerebral, ela tem uma veia no coração que é mais fina, que não circula sangue como deveria, ela tem problema nas articulações, no joelho, problema na coluna, que impossibilita ela de ficar 100% ereta, e para finalizar tem o mais crítico, ela tem Alzheimer. Então, o histórico de exercício físico da minha avó, só para deixar claro, é 0. Ela abriu mão da vida dela inteira para cuidar dos seus filhos. Ela foi empregada doméstica e, embora as atividades profissionais dela tenham exigido certo esforço físico, não significa que ela fez atividade física. Além de outros fatores, a falta de exercício físico com certeza também influenciou no estado de velhice da minha avó. A conclusão que eu quero que você chegue ao final desse breve relato sobre os meus avós é o seguinte: se você pudesse escolher entre ter a velhice do meu avô ou da minha avó, qual que você teria? Após responder essa pergunta, tenha as atitudes que cada um deles tiveram, que cada um deles teve, em relação aos exercícios físicos. Não deixe para depois, comece hoje.
E aí eu vou te dar um relato pessoal que é meu, não sobre os meus avós. Quando eu era mais novo, eu comecei a praticar exercício com 15 anos de idade. E algumas pessoas falavam, esse corpo aí vai passar quando você ficar velho. E de fato passou. Mas hoje, quando eu parei de praticar exercícios físicos logo depois que eu casei. Fiquei 1 ano e meio mais ou menos, sem praticar. E agora, quando eu retornei a praticar exercício físico, existe uma coisa biológica que chama memória muscular. Então, como eu comecei cedo, os meus músculos, na hora que eu pratico exercício, não é tão difícil deles crescerem. Além disso, a minha resistência, ela não é tão difícil de recuperar a resistência que eu tinha quando eu era mais novo. Obviamente eu não tenho a mesma resistência, mas eu ainda tenho certa resistência porque eu comecei a praticar exercício cedo. Então eu fiquei, por exemplo, 6 meses, quase 1 ano sem pedalar. E quando eu estava pedalando, na época que eu pedalava com frequência, eu cheguei a fazer 90 km de bicicleta. Aí esses dias eu fui pedalar 40 km e eu falei, nossa, amanhã eu vou estar quebrado, no dia seguinte eu vou estar quebrado, eu pensei. Eu tava de boa. Então, tipo assim, a memória muscular é um fato. E quanto antes você colocar os seus músculos para trabalharem, melhor você vai ter a disponibilidade deles, a disposição deles, quando você for mais velho. Então, coloque isso em prática a partir de hoje. Você não tem noção do que é ter uma saúde física boa. Porque quando você for ficar mais velho, e eu espero que você queira chegar à sua velhice com saúde, você vai ter uma saúde muito melhor. Você não precisa ser fisiculturista, você não precisa ser bodybuilder, que é a mesma coisa, você não precisa ser o melhor corredor da sua cidade, você precisa colocar o seu corpo para trabalhar. Então faça isso. O vídeo de hoje é bem curto, é bem simples, direto e objetivo, mas é importante para que você tenha uma saúde física melhor, uma saúde mental melhor e, além disso, para que você seja um pouco mais forte, mais sábio, porque o exercício físico ajuda no seu cérebro também, e para que você seja uma pessoa melhor. E isso vai fazer com que você seja forte em todas as áreas da sua vida. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Não se inscreve, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. É muito importante eu saber o que você está achando desta série Fortes Antes dos 30. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.